Olá pessoal, bem-vindos a Meditações de Marco Aurélio. Vamos dar continuidade à leitura da parte 5. Nós paramos no item 16, onde ele nos disse para que a gente observe as ideias que estamos colocando na nossa vida. Ou seja, ele está nos dizendo precisamos ter um sentido claro de orientação, onde queremos chegar, e, portanto, fazer escolhas corretas que nos levem nessa direção. Continuando, então, um pouquinho mais. Prosseguir o impossível é loucura. Ora, é impossível que os mais não cometam más ações. Nada acontece que uma pessoa não seja capaz de suportar naturalmente. Os mesmos acidentes sobrevêm a um certo e, ou seja, porque ignora que sucederam ou que queira ostentar magnanimidade, suporta-os e permanece sem mal. Estranha coisa, como a ignorância e a suficiência são mais fortes que a sabedoria. Olha aqui que coisa interessante, né? Ele está nos dizendo que, primeiro ele já tinha nos dito que aonde a gente está, lembrando no vídeo de ontem, que aonde a gente está é onde a gente deve estar e onde conseguimos viver dignamente. E agora ele está nos dizendo o seguinte: tudo que acontece para cada pessoa é aquilo que a pessoa pode suportar. Mas às vezes a gente vê o que? O ignorante fazendo uma postura, tendo uma postura de aceitação daquilo que está acontecendo, até com mais facilidade do que outras pessoas que não são ignorantes. Só que a diferença é que esse ignorante ele faz isso mais pela aparência. Então eu vou aparentar que está tudo bem, que essa situação está acontecendo comigo, vou suportar este acontecimento, não vou reclamar da vida, mas isso não é por uma intenção reta. Ele está nos mostrando, olha que curioso, às vezes um homem ignorante, no sentido de o ignorante que não tem esse sentido de direção para o bem, ele suporta mais uma situação do que nós. Então precisamos ter cuidado, porque nada acontece ao homem que não seja próprio ao homem, isso é uma própria frase, desculpa, do Marco Aurélio, e precisamos estar atentos sobre isso. Vou continuar mais um pouquinho. O item 19. As coisas não têm por si própria o menor contato com a alma, não têm acesso à alma, não podem modificá-la, nem pô-la em movimento. Ela modifica-se, põe-se em movimento ela própria e por si só, e faz que as contingências sejam conforme aos juízos que por si própria considera dignos. Ou seja, ao mesmo tempo que ele nos disse agora há pouco que cuidado com as ideias que vêm para a sua mente, porque elas vão colorir a sua alma, simbolicamente, porque nós já sabemos que a alma ela é imortal e que a sua essência permanece da forma como ela é, né? Como ela foi gerada por toda a eternidade, mas ao mesmo tempo ele nos lembra essa questão da alma, que nada pode fazer com que tenhamos qualquer alteração sobre a nossa alma. Isso é uma tranquilidade, né? Então, o que a gente percebe? Que quando estamos aflitos, não é porque de fato a nossa alma está aflita, a nossa essência, mas é porque estamos colocando cores sobre essas situações que estão acontecendo, estamos colocando julgamentos, estamos colocando opiniões, e com isso a gente vai emanando emoções, vamos emanando, entre aspas, nessa palavra emanar, né? Vamos vivendo situações nas nossas emoções, na nossa psique, e que vão fazendo com que a gente chegue até muitas vezes a desconfiar do que aquilo que está acontecendo na nossa vida está sendo uma situação de justiça. E ele está dizendo aqui, tudo que acontece é pelo juízo da própria alma. Quem se movimenta é a própria alma. Então temos um caminho a seguir, a nossa alma sabe desse caminho, esse caminho é para o alto, e vamos viver situações para colocar a nossa alma nesse
trajeto onde algumas provas vão fazer com que a gente cresça. Continuando mais um pouquinho aqui, item 20. Sob certo aspecto, o homem é um ser que nos está muito intimamente ligado na medida em que lhes devemos fazer bem e suportá-los. Mas, enquanto certos dentre eles me impedem de realizar os atos que estão em íntima relação comigo, o homem passa à categoria dos seres que me são tão indiferentes como o sol, o vento, um animal selvagem. Estes bem podem entravar algo da minha atividade, mas o meu querer espontâneo, as minhas disposições interiores não conhecem entraves, graças ao poder de escolher os meus atos e de derrubar os obstáculos. Com efeito, derruba e desloca para alcançar o objetivo que a guia, todos os obstáculos à sua atividade. O que estorvava esta ação favorece-a. O que barrava este caminho ajuda a progredir. Então, novamente ele nos mostrando, né, as coisas de fora, elas podem eventualmente me desafiar você. Mas a minha escolha, né, como é que eu uso a minha inteligência para utilizar esta prova e esse desafio para a minha progressão pessoal. Se a minha alma tem movimento, como ele acaba de nos apresentar, eu preciso utilizar o meu querer de forma espontânea, eu preciso utilizar a minha disposição pessoal, a minha força interior, né? E saber que não existe entrave que possa me colocar na direção que eu decida da minha vida. E qual é essa direção? Eu escolho aquilo que é de acordo com o bem, aquilo que é de acordo com a justiça, aquilo que é de acordo com a moralidade, aquilo que é de acordo com a ética, aquilo que para todos será o bom, não apenas para mim, que levará todos em direção a um favorecimento da sociedade, da minha atuação como um homem racional. Que mais? Vamos continuar só mais um. Temos um tempinho ainda, né? Eu geralmente paro em 10, 11 minutos. Ele diz o seguinte: reverencia o que há de mais eminente no mundo, o que tira partido de tudo e a tudo vela. Do mesmo modo, honra o que há em ti de mais eminente, e isto é da mesma família que aquilo. Com efeito, é o que utiliza em ti tudo o mais e governa a tua vida. Existe uma ordem no mundo, essa ordem ela está perfeita, existe a unidade de tudo, em todos, e é uma honra para nós poder servir a essa essência e a esse todo. Então precisamos honrar isso que existe em nós. E como é que a gente honra? Na prática, com ações. É o famoso por vossas obras, né, vos conhecereis, né? Na verdade não é bem essa frase, mas, né, pelas suas obras vos conhecereis. Não adianta a gente discursar, né? Saber que existe essa ordem, que eu sou parte dela e que, apesar de pequeno, a minha ação contribui para o todo, né? E aí ele complementa com o item 22, que é algo importante, inclusive, para pensarmos nas nossas escolhas. O que não é prejudicial à cidade não prejudica também o cidadão. Todas as vezes que imagines que te prejudicam, aplica esta regra. Se isso não prejudica a cidade, também não me prejudica. Mas se lesa a cidade, será necessário indignar este contra o homem que a lesa? Atenção à negligência que cometes. Isso é tão interessante, né? Porque a gente pensa tanto em nós. E aí ele diz, bom, se algo você considerou prejudicial a você, muitas vezes é o nosso eguinho, o nosso egão, que está ali se sentindo lesado por coisas tão pequenas. E lembrando, né, que fazemos parte desse todo que ele fala o tempo inteiro dentro desse livro, a gente pode se questionar, isso que está acontecendo, que eu estou julgando ruim para mim,
prejudica o todo? Se não prejudica o todo, provavelmente está só prejudicando a minha imagem, aquilo que eu gostaria que pensassem de mim, está prejudicando a minha personalidade mimada, então eu não devo considerar isso como algo prejudicial. Agora, se algo faz mal à cidade como um todo, se a minha intenção numa ação também é uma intenção que não favorece o todo, mas só favorece algo muito particular, aí sim eu tenho que pensar, né? De fato, essa ação, ela é contra o homem de bem, ela é apenas a favor de mim, né? Porque aí precisamos, lembra, ele já tinha dito, analisar em cada ato a nossa verdadeira intenção. Vamos parar por aqui, né? E ele acaba com a seguinte frase, né? Atenção à negligência que cometes. Então podemos parar hoje, agora, nesse vídeo e pensar o que eu fiz hoje. Essas coisas que eu fiz eram para o bem de todo? Alguma dessas coisas prejudica a cidade, a comunidade na qual eu estou vivendo? Às vezes são ideias que me colocaram na cabeça e eu faço, por exemplo, uma fala de ódio, de discórdia, por acreditar que isso é bom para um pequeno grupo. Então são reflexões diárias que podemos ir fazendo. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.